O primeiro candidato a responder será Diogo Fernandes. E o candidato que vai comentar será o Vicente Mendonça. Então, eu vou aqui para a nossa urna, vou pegar pergunta que foi elaborada pelo jornalismo da Itatiaia. Você que está com a gente na live também vai poder conferir. E agora eu vou ler aqui a primeira. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, avalia educação, saúde e renda. O de Ribeirão das Neves é de 0,684, enquanto o de Belo Horizonte é de 0,810. Como, candidato, melhorar esse índice? O tempo está na tela e o senhor já pode começar a responder, por favor. Kátia, obrigado pela pergunta. O problema de Ribeirão das Neves é um problema macro, né? Nós não somos uma cidade estruturada e quando você fala em relação à saúde, em nenhum cenário a gente tem uma estrutura que consiga atender em qualquer cenário, em qualquer esfera, a população de Ribeirão das Neves, que hoje apenas consegue sobreviver com a graça divina. Em relação à questão da educação, a maior prova que a gente tem aí nesses 8 anos da atual gestão é de que a cidade avançou muito pouco, acho que agora 0,01%, o que mostra uma total falta de competência técnica aí da atual gestão. Para a gente conseguir mudar essa realidade, Ribeirão das Neves tem que se tornar uma cidade mais atrativa. A gente precisa melhorar as legislações da nossa cidade, deixar de ser uma cidade tão burocrática no quesito melhoria ambiente de negócio. E a gente precisa estruturar todas as esferas da saúde, respeitando o servidor público, né, na sua integralidade, que hoje aí está sendo assediado, está sendo perseguido. Alinhar a tecnologia não só para a gente conseguir conhecer o nosso cidadão, mas também facilitar a vida do servidor público no dia a dia, estruturar hoje não só a atenção primária, as redes de emergência, as cirurgias, os equipamentos que não funcionam e na questão da educação investir, né? Voltar aí a escolha do diretor, do vice-diretor pela comunidade escolar, que hoje, infelizmente, só está servindo para utilizar o aluno como uma ferramenta, como uma ponte entre os pais, né, e a prefeitura. Esgotado o tempo, agora, candidato Vicente Mendonça, o senhor terá 1 minuto para comentar. Tempo na tela, vamos ao seu comentário. Kátia, uma pergunta interessante do IDH de Ribeirão das Neves na questão da educação, não é isso? Na área da educação, não é isso? Que foi feita a pergunta. O IDH, ele avalia educação, saúde e renda. Então quando você pega hoje, você tem uma rede de 56 PSFs, que é chamada ESFs hoje, praticamente você não tem capacitação para esses profissionais. Hoje você tem essas unidades de saúde que as profissionais trabalham sem nenhuma proteção, sem nenhuma condição de trabalho. Por exemplo, exames hoje na cidade. Você pegar a cidade hoje, ela não tem exame de sangue de rotina, não tem medicamentos e nem exame de especialidades para que essas ACS pode atender de fato a comunidade que precisa dos exames. Na educação, você pega a educação hoje não tem creche integral, e nem escola integral, e nem proposta, e nem teve a modernização das escolas. Agora, candidato Diogo Fernandes, o senhor tem 40 segundos para a réplica. Bom, todo nevense sabe que para a gente conseguir mudar esse cenário, a gente vai precisar reestruturar a cidade como um todo, né? Respeitando o cidadão, no objetivo daquela política pública. Então, no que diz respeito à questão da saúde, entender quem que é você, qual que é o seu tratamento, entender qual que é o problema e o profissional médico que você precisa, trabalhar na questão da educação, não só no cumprimento das normas da BNCC, mas também trazendo aí novos conteúdos para as nossas crianças, trazendo robótica, trazendo programação, incluindo a questão da educação financeira, da educação criativa, num ambiente de negócio, desburocratizar e simplificar o ambiente de negócio. Ok, agora nós vamos passar para a segunda pergunta, pela ordem do sorteio. Quem vai responder agora é o candidato Vicente Mendonça para o comentário do Diogo Fernandes. Vamos aqui na urna pegar a pergunta. Você que está na nossa live está acompanhando, eu vou fazer a leitura aqui, ó. O senhor é a favor ou contra a presença de tantos presídios em Ribeirão das Neves? Muita gente lembra da cidade pela quantidade de cadeias que existem lá. É um incômodo para a prefeitura também? A cidade é prejudicada por isso? O que a prefeitura pode fazer? Tempo na tela, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Olha,
para nós nevense, para o povo nevense, ela acaba sendo um incômodo, porque foi uma cultura que implantaram na nossa cidade, né, na época, né? Eu acredito que em 1930, o primeiro presidente que pensou em Ribeirão das Neves, de vir em Ribeirão das Neves, já veio já com pessoas presas de outras cidades para dentro. Foi até em Ouro Preto mesmo, tiraram quase todos os presos de Ouro Preto e levou para Ribeirão das Neves. Então hoje você trouxe para dentro de Neves. Quando você traz o preso, você traz as famílias para dentro de Neves. Então você cria um problema social também para Ribeirão das Neves. Então a gente fica... Tem a preocupação com isso? Temos, porque a gente não consegue, às vezes, uma cidade que ela tem muito pouco recurso, muito desenvolvimento, a gente não consegue atender de fato essas famílias naquilo que precisa, que venha acompanhar os seus presos na nossa cidade. Mas eu acredito que a gente tem que buscar uma forma e um trabalho de descentralizar isso, aproveitar aquela mão de obra que tem, aqueles presos que têm uma mão de obra, para também fazer um trabalho na cidade, para poder ajudar no desenvolvimento da cidade. Exemplo, nós temos a periferia, praticamente não tem infraestrutura. E é caro, a infraestrutura é um produto caro. A gente aproveitar essas mãos de obras para poder fazer os trabalhos na nossa periferia, que é um enfrentamento que nós temos hoje em Ribeirão das Neves. Obrigada pela resposta. Agora o candidato Diogo Fernandes comenta. O senhor vai ter 1 minuto, cronômetro na tela. O senhor pode iniciar o comentário, por favor. Ribeirão, é claro que ter essa quantidade de presídios na cidade consome muito da estrutura pública que a gente tem. Mas hoje a gente tem que viver com a realidade de olhar para frente e não ficar procurando justificativas daquilo que já existe na nossa cidade. Nós teremos que trabalhar tanto com o governo do estado no sentido de melhorar esse relacionamento e essa gestão financeira que causa todos os IPLs no nosso município, mas também aproveitar dessa obrigação para conseguir melhorar o desenvolvimento econômico. Hoje existe uma possibilidade de cooperação e desenvolvimento de força de mão de obra dos IPLs em nossa cidade que não é aproveitada. Políticas que já foram apresentadas dentro até da José Maria Alckmin, na questão lá de horticultura e por aí vai. Então, parar da gente ficar só procurando problemas e trazer soluções. Como prefeito, irei conversar com o governador do estado para a gente conseguir amenizar esses impactos e conseguir também impulsionar o desenvolvimento econômico na nossa cidade, reduzindo esse estigma que existe em Ribeirão das Neves. Obrigada, candidato Diogo Fernandes. E agora aqui pelo sorteio, a gente volta com o senhor também, tá? Para poder responder... O candidato o senhor vai fazer a pergunta. Não, o senhor vai responder a pergunta e o candidato Vicente Mendonça vai comentar. Vamos lá. Pelo sorteio, aqui, ó. Terceira pergunta. Voltamos com o candidato. Perdão, eu peço perdão. Vamos à réplica, perdão. 40 segundos, por favor. Kátia, hoje já foi pedido a vários governos do estado que a José Maria de Alckmin, que ela fosse desativada para a gente criar o ENG nessa cadeia. Por quê? Porque além de trazer o ensino estadual para dentro da cidade, ia valorizar e trazer emprego também para dentro da nossa cidade, que ela está no centro de Neves. É um pedido, é uma vontade do povo, é uma vocação do povo de Ribeirão das Neves, que ela deixasse estar no centro esse presídio José Maria de Alckmin e abrisse ali um ENG para transformar numa faculdade e num centro cultural que possa dar ao povo de Ribeirão das Neves a oportunidade, de fato, de ser uma cidade melhor. Obrigada. Agora sim, nós vamos para a terceira pergunta. Vamos lá. Você está na live acompanhando o debate com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão das Neves. A gente volta então com o candidato Diogo para responder e o candidato Vicente vai comentar. Ribeirão das Neves tem bairros que precisam de muitas obras. Tem localidades com córrego a céu aberto há 40 anos. São 4 décadas de promessas feitas em eleições e que jamais foram cumpridas. Que tipo de obra a Prefeitura pode de fato assumir e fazer? Que tipo de obra o prefeito não pode prometer porque na realidade não depende da Prefeitura? São necessários recursos do Estado e do Governo Federal. Cronômetro na tela, 1h30 para a sua resposta, candidato.
Bom, Ribeirão das Neves tem um problema crucial que 70% da cidade ainda passa por um processo de regularização fundiária. Então, nós temos muitos centros urbanos informais que a própria cidade, a própria prefeitura não integra no seu ordenamento jurídico e geográfico da nossa cidade. Isso impede até a prestação de serviços básicos, como coleta de lixo, prestação de serviços de energia, de água, de transporte público. Como prefeito de Ribeirão das Neves, vou intensificar um programa de regularização fundiária, garantindo com que esses espaços sejam integrados ao nosso ordenamento, ao mesmo tempo que nós iremos trabalhar para efetivar investimentos no saneamento básico em toda a sua completude, seja na questão da drenagem, seja na questão de coleta de água e de esgoto. E para isso, Kátia, é preciso ter um bom relacionamento com a Copasa. Hoje nós temos uma prefeitura que se tornou a Ribeirão das Neves as justificativas, que joga o cidadão para ficar nesse ping-pong e não resolve de fato o problema da nossa cidade. Logicamente que todas as obras que têm intervenção do governo do estado e do governo federal, principalmente aquelas que são ligadas ao PAC, nós iremos trabalhar arduamente para conseguir trazer esses investimentos e dessa forma conseguir cumprir todo o plano de infraestrutura que a nossa cidade precisa, investindo principalmente na questão do escoamento, infraestruturas em rodovias que permitam o escoamento da produção da nossa cidade para tornar a cidade mais atrativa e para que a gente possa também, na questão do saneamento, trazer uma tranquilidade para que o cidadão tenha mais comodidade para morar e o empresário para vir para Ribeirão das Neves. Obrigada. Agora o candidato Vicente Mendonça tem 1 minuto para comentar. Kátia, o governo federal já tem mandado recurso para Ribeirão das Neves desde 2006, os governos passados. E no final, no primeiro semestre, no primeiro mandato do atual governo, já tinha projetos e recursos para poder sanear a cidade. Por exemplo, a Avenida Eduardo Brandão, as Avenidas Maranhão, bairro Barcelona, Rosa Neves, São Luís, Neviana, Colonial, praticamente foram recursos do governo federal para resolver o problema de infraestrutura e de ruas da nossa cidade e também de saneamento. E agora, recentemente, o governo federal liberou 131 milhões para a questão de saneamento para a cidade. Mas minha maior preocupação hoje é a periferia. Então, sim, a gente não vai prometer, mas hoje nós temos que deixar de investir nos corredores, que foi uma maquiagem que fizeram o governo atual aos 8 anos do seu governo, e não trabalhou a periferia. Nós vamos trabalhar na periferia de fato. Obrigada, candidato Diogo Fernandes. 40 segundos para a réplica. Bom, o relacionamento com... Pode ir? Pode começar, por favor. O relacionamento com o governo federal e o governo estadual, pessoal, sempre vai existir, né? Isso fazem parte até de projeções de leis financeiras que obrigam esse relacionamento e o cumprimento de um pacto federativo. A questão hoje, como os recursos têm que ser gastos na nossa cidade, realmente têm que ser aplicados para que tenha efetividade. Infelizmente, temos 8 anos, não só de uma prefeitura que fez uma má gestão, mas de uma Câmara Municipal que se tornou omissa a todos os atos da nossa cidade. Com isso, impediu com que a gente tivesse obras que fossem importantes na periferia, como o candidato Vicente colocou, mas também no próprio centro de Ribeirão das Neves, que ainda apresentam impactos dentro de toda a nossa cidade. E como candidato a prefeito, a gente vai mudar essa realidade.